E se, neste exato momento, alguém pudesse simplesmente acessar a sua mente sem que você soubesse? Pense nisso. Suas memórias, suas emoções, suas lembranças de infância, tudo exposto. Tudo sem nenhuma barreira. Neuralink ou Black Hole? A batalha final pela mente humana. Já imaginou se sua mente pudesse ser hackeada? Sem sequer você tivesse consciência disso? Será que ainda nós seríamos nós mesmos? Nenhum ser no universo jamais terá atributos exclusivos de Deus. Somente Ele é onisciente, conhecendo todos os pensamentos e tudo o que existe. Somente Ele é onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. E somente Ele é onipotente, detendo o poder supremo acima de qualquer outra força que existe em todo o universo. Todas as coisas vieram dele e a ele pertencem. Mas e se alguém ou algo pudesse violar essa barreira sagrada e acessar diretamente a mente humana? Você já parou para pensar o que aconteceria se Satanás finalmente encontrasse um meio tecnológico para fazer isso? Lúcifer, o cachorro azul voador alienígena, inimigo da humanidade, inimigo das nossas almas, é um estudioso incansável da raça humana. Há milênios observa nossas ações e reações e com base nelas pressupõe o que pensamos. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, ele não tem acesso direto à nossa mente. Ele pode sussurrar, sugerir, induzir, influenciar pensamentos. E a maioria das ideias malignas e perversas que assolam o coração humano são, na verdade, sugestões, isto é, sussurros demoníacos, que têm sua origem em entidade das trevas do plano espiritual, da dimensão espiritual. Eles não podem ler nossas mentes, a menos que nós permitimos, através da manipulação sugestiva. E aqui está o cerne dessa questão. Satanás deseja o poder absoluto. Ele sempre quis ser como Deus, usurpar o seu trono. E agora, através da tecnologia, ele se aproxima cada dia mais desse objetivo. Isso nos leva a uma das tecnologias mais inovadoras, mais revolucionárias da era moderna. Uma tecnologia que promete redefinir os limites e os parâmetros entre o cérebro humano e o mundo digital. Imagine poder controlar objetos com a mente, navegar na internet sem precisar de telas, ou até mesmo fazer com que toda a humanidade fale uma única língua, transcendendo as barreiras culturais e geográficas da Terra. Estamos falando do Neuralink, um avanço sem precedentes, um elo direto, um link direto entre mente e máquina. Uma promessa tentadora de um futuro onde deficiências neurológicas poderão ser curadas, memórias ampliadas e a cognição humana potencializada além dos limites naturais. Mas, sob o pretexto de ser uma inovação médica para tratar doenças neurológicas, o Neuralink também está pavimentando um caminho para um sistema de controle mental absoluto na Terra, sobre aqueles que se submeterem a ele. A pergunta que fica é: até que ponto essa tecnologia representa um avanço para a humanidade? E até que ponto ela pode ser usada como uma ferramenta de domínio absoluto sobre a mente humana? E assim, o Neuralink surge como uma promessa de uma revolução médica sem precedentes. Uma tecnologia capaz de curar doenças que, até hoje, eram consideradas incuráveis. Imagine um mundo onde o cego volte a enxergar, o surdo passe a ouvir, o paralítico volte a andar, onde aqueles que estavam presos a limitações dos seus próprios corpos agora poderão experimentar uma vida plena, ativa e conectada ao mundo digital como nunca antes. Essa será a grande vitrine da nova era, da nova ordem. Um avanço estupendo que será vendido ao mundo como a solução definitiva para todos os doentes. Permitindo que milhões de pessoas possam recuperar suas funções perdidas e viver como nunca sonharam antes. Mas essa promessa
tem um alto custo. Enquanto o avivamento estará em curso, com o poder de Deus pelo poder do Espírito Santo, curando enfermos de forma sobrenatural sobre a terra, devolvendo a visão aos cegos, fazendo os paralíticos andarem e a manifestação da sua glória sobre a terra, o inimigo também tentará imitar esses milagres, não por meio do Espírito Santo, mas através de sinais enganosos, de espíritos enganadores, como também da biotecnologia. E o preço para fazer parte dessa nova humanidade será a sua alma. Não será apenas um avanço tecnológico, mas agora você não navegará na internet, você mergulhará nela. O Neuralink não apenas conectará sua mente ao mundo digital, ele te fundirá a ele. Você não verá mais telas, essas interfaces estarão dentro de você. Não será mais necessário um teclado, um mouse ou uma tela para acessar o conhecimento ou a internet. Ela será inserida diretamente no seu cérebro. Será um mundo onde homem e máquina se tornarão um só, barro e ferro se fundindo, onde a mente humana estará subjugada ao sistema da nova ordem mundial. Mas, para participar dessa nova era alienígena, será necessário se curvar ao arqui-enganador e entregar seu livre-arbítrio e sua mente a Lúcifer. Não será apenas um implante ou uma inovação, será um contrato definitivo, um pacto definitivo de controle, onde a humanidade, seduzida pela sua promessa de existência ampliada, abre mão da sua única coisa que Deus jamais tomou do homem: o poder de escolher entre a luz e as trevas, o seu livre-arbítrio. Se uma tecnologia pode acessar sua mente para controlar um objeto, o que impedirá que essa mesma tecnologia implantasse pensamentos que não são seus na sua mente? Percebe o quanto isso é perigoso agora? A tecnologia já provou que é capaz de ler pensamentos para permitir o controle de dispositivos externos. Mas recentemente foi divulgado um vídeo de um macaco jogando videogame com a sua mente, utilizando um chip implantado em seu cérebro. Esse mesmo princípio pode ser usado não apenas para ler pensamentos, mas para implantar pensamentos, criando um sistema de input e output direto na cognição humana. O que hoje é vendido como uma revolução tecnológica será, em breve, um instrumento de controle de massas global. Será que o Neuralink é apenas uma ferramenta para tratar doenças neurológicas? Ou um teste para algo muito maior e muito mais perigoso que está prestes a acontecer? As Escrituras nos advertem sobre o grande conflito final. Sabemos que a batalha que Satanás trava contra nós é uma batalha pela mente. Ele já nos manipula. Ele já manipula a humanidade por meio de sugestões, mas seu desejo é ir além. Ele quer o controle interno, sem resistência e sem questionamentos. Agora pare e pense. Se o inimigo da humanidade sempre precisou influenciar de fora para dentro, o que aconteceria se ele pudesse manipular de dentro para fora? A Bíblia nos ensina que somente Deus tem acesso completo à mente e ao coração humano. Jeremias 17:10 afirma: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, declarou: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo conhecem os pensamentos humanos, nem mesmo os anjos caídos podem lê-los. No entanto, o Neuralink pode se tornar a ponte para que Satanás tenha poder sobre aqueles que aceitarem a sua marca. O livro do Apocalipse nos adverte sobre os destinos daqueles que se entregarem ao sistema da besta. O Neuralink pode não ser a marca da besta em si,
mas é uma das armas que Satanás usará no fim dos tempos para subjugar a mente e escravizar as almas. Um tempo atrás eu tive um sonho que revelou um futuro onde essa tecnologia será ativada, controlando a mente daqueles que se renderem ao sistema do mundo. E agora eu vou relatar para você o que eu descrevi e relatei anos atrás no meu canal no Telegram, Profecias Reveladas do Apocalipse. Hoje eu adormeci e ao acordar despertei no futuro e me deparei com uma cena terrível. Estava em uma cidade rodeada por pessoas em suas casas e nas suas ruas, quando de repente algo foi acionado. Instantaneamente todos entraram em estado de transe, tornaram-se raivosos e cruéis, sem qualquer motivo aparente. Eles começaram a se matar e se degladiar uns aos outros. O que aconteceria se, com simples comandos externos, milhares de pessoas perdessem completamente sua consciência e o controle sobre suas ações e sobre seus próprios atos? Vi animais correndo desesperados, incluindo um cachorro salsicha marrom com uma coleira vermelha, tentando fugir daquele cenário de horror e terror. Mas essas pessoas, agora sem qualquer controle sobre suas ações, pegavam os cachorros e despedaçavam vivos, devorando-os como bestas selvagens. Era uma cena de pavor, terror e horror. Eu me agarrei a um portão branco no alto, tentando me manter longe daquela multidão ensandecida que lutavam até a morte. Fiquei ali por horas, vendo o caos se espalhar pela terra. Em um momento posterior, me escondi dentro de uma casa, observando pela janela milhares de pessoas correndo uma estrada de terra e se matando umas às outras. O massacre durou algumas horas até que, ao cair da noite, tudo cessou repentinamente. Mas e se isso fosse apenas um teste? E se isso acontecesse um dia em escala global? Quando finalmente saí do meu esconderijo, vi os sobreviventes olhando desconfiados uns aos outros. Em meio à tensão, conversei com alguns jovens e um deles me disse algo que ecoou até agora em minha mente. Hoje foi só um teste. Amanhã farão de novo. Eu vou fugir e tentar me esconder em um lugar longe de todos. Foi então que compreendi. Aquilo já estava nas pessoas. Alguma coisa implantada em seus corpos ou mentes havia sido ativado e colocado elas em estado de fúria e loucura absoluta. Elas não tinham mais controle sobre si mesmas. O governo estava por trás daquilo. E a profecia se cumpria diante dos nossos próprios olhos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros mutuamente. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 10 ao 12. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão seus próprios filhos, e os filhos e os próprios pais. E toda a terra odiarão vocês por causa do meu nome. Entramos agora num dos clímax deste vídeo, Black Ghoul. Transhumanismos, armas que produzem terror e matança. Olha, eu não sei dizer se essa catástrofe será consequências das vacinas, da marca da besta Luciferase, do transhumanismo, o Neuralink, ou do Black Ghoul, ou talvez de todos esses fatores combinados juntos. Mas o que eu sei é que isso acontecerá, pois a Bíblia assim declara, assim garante. E saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada, uma grande arma. Ezequiel diz que essa arma produz terror e matança. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 4. Será que essas novas tecnologias que se infiltram em nossos corpos, em nossas mentes, são apenas avanços científicos? Ou são instrumentos de um sistema que já começou a escravizar a humanidade sem que ao menos percebamos? A tecnologia do Black Ghoul é um material nanotecnológico desconhecido
que interage com organismos vivos. Pode ser ele o catalisador desse controle absoluto, o transhumanismo, promovendo a fusão entre homem e máquina, entre barro e ferro, e que abre caminho para o domínio total sobre os corpos e a mente da humanidade. Ellen White nos advertiu sobre os tempos em que os anjos de Deus cessariam de segurar os ventos da destruição, permitindo que o caos se espalhe pelo mundo. Ela diz: Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. O Grande Conflito, página 614. A tecnologia avançou a ponto de permitir a manipulação mental. Muitos acreditam que o Neuralink será um avanço médico, mas não percebem que o verdadeiro propósito é controlar a cognição humana. Quem aceitar essa tecnologia perderá o seu livre-arbítrio, pois suas mentes serão influenciadas por forças externas, ferindo assim a lei universal do autor do universo, o livre-arbítrio. O mundo será lançado em uma crise sem precedentes. A Bíblia nos diz que nos últimos dias o amor se esfriará e a violência tomará conta da terra. Naqueles dias ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará. As Escrituras descrevem um cenário de caos e destruição, onde os homens lutarão uns contra os outros. Será o colapso final da humanidade. Ellen White, em seu livro, descreveu este momento. Está se formando uma tempestade que está prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar aos seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá escrever, que nenhuma caneta poderá escrever. Os anjos de Deus ainda seguram os ventos da destruição, mas por pouco tempo. Quando forem soltos, o mundo inteiro entrará em um tempo de angústia e tribulação sem precedentes como nunca antes existiu. Hoje, a humanidade está sendo preparada para esse momento. A tecnologia, os sistemas de controle global e o transhumanismo convergem para um único propósito: a subjugação completa da mente humana. Mas a verdade é esta: o fim está próximo. Quando a tempestade final chegar, você estará desperto? Ou será que será apenas mais um no rebanho de Lúcifer, no rebanho de controle global da tirania da nova ordem mundial? Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Busque a Deus ainda enquanto se pode achar. O profeta Sofonias nos exorta que voltem para Deus todos os humildes desse país, todos os que obedecem às leis de Deus, fazem o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo de Deus no dia da ira do Senhor. O tempo da graça está se encerrando. A porta da graça está prestes a ser fechada. O mundo jaz em trevas, mas aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Não se deixem enganar pelas promessas do inimigo. Permaneçam firmes na fé, pois a libertação está próxima. A pergunta que não quer calar é: você está pronto para resistir à nova ordem mundial? Ellen White, em seu livro O Grande Conflito, descreve um tempo de negra e terrível tirania, quando os ímpios, rejeitando a luz de Deus que vem dos céus, serão transformados em demônios na forma humana, entregando-se completamente às forças das trevas. Ela escreve: o povo de Deus é liberto. A negra e terrível tirania dos homens, transformados em demônios, é removida. Gritos de triunfo enchem o ar. O Grande Conflito, página 654. Essa profecia ganha contornos ainda mais perturbadores,
quando relacionados aos avanços da nanotecnologia e da biotecnologia, especificamente ao Black Gold, uma substância negra e viscosa, considerada por muitos uma nanotecnologia capaz de interagir com organismos vivos, modificar estruturas biológicas e até influenciar a mente humana. Nos Estados Unidos, essa substância é muitas vezes comparada como ao simbionte do filme Venom, que se funde ao corpo humano, assumindo controle absoluto sobre a vontade do seu hospedeiro. Esse conceito também aparece no clipe daquela cantora Billie Eilish, onde ela bebe uma gosma negra, simbolizando um pacto com as forças ocultas das trevas. Agora, já no cinema jesuíta, a ideia do Black Gold também foi explorada naquela franquia O Homem-Aranha, quando o simbionte alienígena corrompe Peter Parker, tornando-se agressivo, impiedoso e irreconhecível, como se sua consciência estivesse sendo tomada por uma força externa das trevas. Mas a questão é, e se isso não fosse apenas ficção? E se o Black Gold já estivesse entre nós, sendo lentamente introduzido na sociedade através de bebidas ou produtos que consumimos diariamente? Vivemos em tempos onde o transhumanismo e os alimentos também transgênicos, através da biotecnologia, estão criando um novo tipo de humanidade, onde o corpo humano não será apenas biológico, mas sim uma fusão entre homem e máquina, entre carne, barro e ferro, a máquina. As grandes corporações, as mesmas controlam o que bebemos, o que comemos ou até às vezes o que respiramos. E elas estão cada vez mais envolvidas com esse avanço da biotecnologia, da nanotecnologia e do transhumanismo. E eu vou mais além. E se eu te dissesse que a Coca-Cola de hoje é o Black Gold de amanhã? E toda a humanidade está sendo preparada há anos, há décadas, para beber dessa tecnologia, para beber das forças ocultas das trevas de Lúcifer, dos seus planos malignos, e entregar suas faculdades mentais e seu controle absoluto da sua mente de bandeja nas mãos de Lúcifer e das entidades espirituais das trevas. Ellen White nos advertiu sobre um tempo em que o homem perderia completamente o domínio sobre si mesmo, tornando-se uma ferramenta de Satanás, sem controle sobre sua própria vontade. Enquanto o Espírito Santo sela os filhos de Deus, o inimigo trabalha incansavelmente para selar os seus com a escravidão da sua mente e do seu corpo. A pergunta que não quer calar é: você está pronto para resistir à nova ordem mundial, seus engodos, enganos e tecnologias? O sistema está sendo estabelecido hoje. A tecnologia já está aqui. O engano está avançando a largos passos. O Neuralink, o transhumanismo e o controle da mente humana, tudo isso está sendo vendido como progresso. Mas a verdade é que isto é o caminho para a servidão, escravidão absoluta, e o preço da nova era será vender a sua alma para Lúcifer, a sua alma para o diabo. Mas você não precisa se curvar para Satanás. Você pode resistir, você pode lutar, você pode escolher entre Deus e Satanás, entre a salvação e a condenação, entre o paraíso e o lago de fogo que arde com enxofre. Você pode escolher servir a Deus ou servir a Lúcifer. Resista à nova ordem mundial, resista ao governo de Lúcifer na Terra. Eu sou Seven. E melhor que aprender é ensinar.